A paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meninas dos olhos de Deus, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem, com a graça e a paz do Senhor aí sustentando cada uma nesse dia. Estamos aqui, né, nos recuperando de um congresso aí glorioso, foi muita glória, graças a Deus o Senhor se fez presente. E agora nós vamos ver os frutos disso, né, em nossas vidas, porque o Senhor não se manifesta entre o seu povo em vão, só para satisfazer nossa vaidade, né, só porque, eu quero sentir um arrepio, não. Quando o Senhor ele desce entre o seu povo, ele age de alguma forma, né? Então eu creio que nos próximos dias nós vamos colher mais e mais frutos deste congresso maravilhoso que aconteceu ali na nossa igreja esse final de semana, entre os jovens. Irmãs, hoje o tema foi algo assim muito lindo. O Senhor, eu tenho uma amiga, essas amigas assim que eu falo para ela que ela é do coque, sim. E Deus sempre usa a vida dessa irmã para confirmar as coisas na minha vida, sabe? E hoje mesmo de manhã, ou foi de madrugada, não sei, ela me mandou umas perguntinhas e veio de confirmação, né, ao que o Senhor quer trazer hoje para nós. E eu achei muito interessante, irmãs, porque talvez eu me emocione muito nessa gravação de hoje, porque foi realmente onde eu posso dizer que tudo começou a mudar na minha vida de fato. Tá? Eu sou fruto disso, do que eu vou falar aqui com vocês. Eu sou fruto disso. Sou resultado disso e agora eu tenho o privilégio de estar passando isso aqui para vocês. Bom, o tema de hoje, né? Ele é um pouco indireto, não vai falar exatamente do que eu quero falar. Isso é meio que proposital para vocês entenderem que uma coisa leva a outra. Então, o tema de hoje fala assim: como entrar na presença de Deus? Eita glória! Então a gente vai ver hoje que o Senhor ele vai trazer como se fosse a parte 2 do vídeo anterior, né? Que nós estávamos falando também da gloriosa presença de Deus. E na verdade era sobre santificação, né? Porque uma coisa atrai a outra. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui do finalizar aquele assunto e entrar num outro, aonde eu também imagino que vai ser preciso mais um vídeo aí depois, porque esse é um tema muito maravilhoso para minha vida, irmãs, muito maravilhoso. Eu não sei viver sem isso. Eu não sei nem como eu vou gravar esse vídeo hoje. Porque o tema fala como entrar na presença de Deus. Irmãs, não tem como entrar na presença de Deus sem a oração. É. Nós vamos falar hoje de um tema que eu amo, eu vivo e eu não sei viver sem, que é a oração. Vamos ler aqui em Mateus 7:7, tá bom? Fala assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Mas é motivo de muita emoção para mim gravar esse vídeo. Porque por meio da oração, irmãs, é onde o Senhor se faz conhecer. É onde o Senhor tem me mostrado tantas de suas características para minha vida. E quanto mais o conhecermos, mais desejamos nos parecer com Ele. Então é um tema assim maravilhoso. Vamos ver se eu consigo gravar. Então foi de muita emoção para mim porque eu comecei, o Senhor me levou nas minhas primeiras experiências, né, com a oração de fato. E eu não poderia deixar de citar, por isso que minha amiga vai saber do que eu tô falando aqui, né?
O círculo de oração. É, essa noite ela perguntou para mim, né, quais os horários, círculo de oração, tal, que a gente tem nas nossas congregações. E aí eu fui ali entre algumas irmãs coordenadoras do nosso ministério e elas me passaram e eu já passei para ela. Mas foi muito interessante porque casou certinho com o tema de hoje, que o Senhor quer falar conosco. E aí eu me lembrei, irmãs, que lembrança gostosa, né? Minhas primeiras experiências no círculo de oração, né? Então, aqui, como experiência pessoal, vai ser maravilhoso falar sobre isso, né? Eu coloquei aqui minhas primeiras experiências no círculo de oração. Eu sou um fruto do círculo de oração. E o círculo de oração, irmãs, ele é um momento que nós temos com Deus que é simplesmente impossível você ficar no raso. É simplesmente impossível você ficar no superficial. Eu sei que eu estou falando aqui de algo muito peculiar do ministério da Assembleia de Deus. Eu não sei, por exemplo, se na igreja que você congrega tem um círculo de oração, né? E eu não estou falando de ministério de intercessão, eu estou falando de um momento em que as irmãs se reúnem na igreja para elas estarem ali em oração. É um bom período de oração, de 30 a 1 hora de oração, aí dependendo do tempo que as irmãs têm. E depois tem a pregação da palavra, alguns louvores, a pregação da palavra. E isso é semanal, né? Pelo menos nas nossas igrejas. E depois a gente finaliza com um círculo, né? A gente faz um círculo das mãos ali. E é maravilhoso. É maravilhoso, irmãs, porque eu lembro que bem no início do meu casamento, novinha ali com o Lucas e já buscando em Deus algumas coisas, mas do meu jeito, achando que eu sabia o que eu estava fazendo, porque a gente é assim, irmãs, a gente é arrogante, a gente é soberba e a gente acha que sabe das coisas, sabe? Mas a verdade é que eu tinha uma vida muito superficial e eu achava que ir para a igreja todo dia ou nos cultos que tinha era o suficiente. E aí eu me mantinha numa vida assim, eu assistia muita novela, tá? Eu era muito noveleira, filmes, né, a sessão da tarde, ficava lá em casa cuidando da casa, do meu filhinho e assistindo novela, entupindo minha cabeça de novela. E não ia no círculo de oração ainda. E eu lembro que eu era muito ciumenta, muito briguenta, enfim, era uma situação assim difícil de conviver comigo, por quê? Porque de certa forma eu era aquilo que eu via, eu era aquilo que eu assistia. Então, ou melhor, eu queria ser aquilo, né, também. Porque a gente assiste novela e filme e fica. Aquilo entra em nós, irmãs. As coisas que a gente contempla entra em nós e molda o nosso caráter. É por isso que esse tema de hoje traz um pouco agora do finalizando a parte da santificação. Porque quando você está na presença do Senhor e começa a contemplar a presença do Senhor, ele começa a se revelar a você, você começa a se parecer mais com ele, você começa a desejar querer ser mais com ele. E é impossível ser como ele sem esse processo de santificação, de purificação. Então, naquela época, eu me parecia muito com o que eu assistia. Eu era aquelas mulheres daquelas novelas briguentas, enfim. E aí a gente acha que tudo tem que ser daquele jeito, né? E dos romances, aquela coisa arada toda. Hoje em dia tem um negócio aí de dorama, né? Hoje é mais esse negócio aí. E aí o que acontecia? Brigávamos muito, era muito ciumenta, uns ciúmes sem cabimento. Aí, um certo dia, recebi uma visita gloriosa. Missionária Eliana Camilo. Eu vou mandar esse vídeo para ela, ela é muito ocupada, mas eu acho que ela vai assistir. Ela era dirigente do Círculo de Oração nessa época. Hoje ela já está aí, né, no mundo afora, pregando para todas as nações aí afora, estados do Brasil.
Ela era dirigente do círculo de oração, junto com a irmã, se eu não me engano, Vilma, não vou lembrar o nome da outra irmãzinha, ali do São José agora. E elas foram me fazer uma visita, irmãs. Que visita! Que confronto, irmãs. Deus usou aquela mulher para me fazer uma visita e falar: olha, Deus manda te falar. O seu marido não está te traindo. Você, de manhã, quando ele sai, você é uma pessoa, mas quando ele chega à noite, você é outra. Porque você passa o dia na televisão, isso está moldando o seu caráter, está moldando quem você está. Enfim, foi me confrontando ali, irmãs, me confrontando. E eu sabia que realmente ela estava falando a verdade, era o que eu estava vivendo. E aí, ela me chamou, né? Vamos para o círculo de oração. Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida. E aí eu comecei a ir, minhas amadas. E que coisa linda que é o círculo de oração, irmãs. Você entra naquele ambiente onde as irmãs mais velhas, né, com todo respeito, mais experientes, elas estão ali orando pela sua vida, elas estão intercedendo por você. Elas já passaram por muitas coisas na vida e sabe te ensinar, sabe te instruir ali pela palavra, né? Uma palavra branda, de confronto muitas vezes, de muita revelação. E ali no círculo de oração, o Senhor começou, né? Me deu esse ministério profético, né? Que eu já exerço há muito tempo. Mas foi assim tudo uma descoberta nova, sabe? Eu lembro da primeira vez que o Senhor quis me usar para abraçar uma pessoa. Nós formamos aquele círculo, demos as mãos e o Senhor falou: vai lá e abraça aquela irmã. Só que era uma irmã toda chique, sabe? Bonitona assim. E eu falei: ai meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Por que eu tô sentindo de ir abraçar aquela irmã? Aí eu falei: Senhor, mas se for o Senhor, não deixa essa irmã sem um abraço, não. Usa outra pessoa para abraçar ela. Na mesma hora, irmã, saiu outra irmã e foi lá abraçar. Aí, no mesmo momento, o Senhor mandou eu fazer outra coisa, né? E falar com uma outra pessoa. Aí eu, ai meu Deus, isso deve ser coisa da minha cabeça, Jesus. Aí eu falei: mas Deus, se não for coisa da minha cabeça, não deixa essa pessoa sair daqui sem isso, né? Usa outra pessoa. E aí, na mesma hora, irmãs, Deus usou outra irmã e foi falar com aquela pessoa que Deus tinha me mostrado. Aí, nesse mesmo momento, saiu uma irmã lá da ponta do círculo, né? E veio assim com o dedo apontado para mim e falando assim: eu não me agrado de vaso covarde. Tudo que eu colocar na sua boca para você falar é para você falar. Irmãs, então foi algo assim que o Senhor ele já começou, ele não só começou a me moldar o meu caráter, minha personalidade, minha vida ali como esposa, como mãe, como ele já começou a me envolver num ministério mesmo de profecia, né, enfim, de outras coisas que começou a sair a partir dali, dons ministeriais mesmo, né, o ensino. Então, irmãs, foi algo assim que transformou a minha vida e tem transformado até hoje. Tem transformado até hoje. E eu falo isso para vocês porque foi como lido aqui. É um processo. É um processo que você dá um início, mas irmãs, nada com Deus fica da mesma forma. Nada com Deus você vai começar e vai ficar naquilo para sempre. Então, olha o que está escrito lá que nós lemos: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então eu coloquei como título, né, de propósito aqui: como entrar na presença de Deus. Inicialmente, quando você ainda não tem aquela intimidade, você vai realmente buscar o Senhor pedindo algo. É normal do ser humano, a gente vai pedir, né? A gente pede as coisas ali meio que sem ter intimidade. Que coisa estranha, né? Você já pediu alguma coisa para alguém sem ter intimidade com essa pessoa? Mas nosso Deus, ele é tão misericordioso, né? Ele sabe que ele é nosso pai, que ele é nosso amigo, que ele é nosso noivo. Então, muitas das vezes ele concede, mas ele não quer que nós ficamos só nesse pedir. E muitas das vezes ele não concede justamente por isso, porque ele não quer que a gente fique só nessa atmosfera de ficar pedindo as coisas para ele. Que coisa feia.
Desculpa falar isso, mas irmãos, a gente fica só pedindo, pedindo. E aí vem aqui um outro nível, né? Procurem e encontrarão. A Bíblia fala, né, lá em Jeremias, que todos aqueles que me buscam me encontrarão. Então você vai ver que você vai entrar num outro nível, que você não vai entrar no momento de oração só para ficar pedindo as coisas para o Senhor. Você vai querer buscar Ele de todo o seu coração. Você vai entender que mais importante do que pedir coisas é encontrá-lo, encontrar o dono dessas coisas, é ter um encontro com Ele. E automaticamente você vai para o próximo nível que fala que ó, todos que batem, a porta é aberta. Ou seja, vai chegar o momento em que você vai estar ali na oração e vai dar uma virada. Por quê? Porque você vai ali estar ali insistindo, né? Insistindo, batendo, e ele vai abrir. E quando ele abre essa porta, irmãs, oh meu Deus, você entra na presença dele e você não quer sair nunca mais. E você não sai nunca mais. Literalmente, se você realmente tiver essa sede, essa fome pela presença de Deus, você não sai nunca mais desse lugar. Mas é necessário que a gente sempre entre nesses momentos de oração, porque a nossa carne, ela é fraca para as coisas do mundo, para as coisas de Deus, ela é forte para as coisas do mundo. Ela quer buscar as coisas do mundo, ela quer assistir uma novela, ela quer assistir um filme, ela quer se distrair com um monte de coisa. Mas quando você vai voltar ela para as coisas espirituais, você vê que gera um cansaço, gera um desânimo, gera uma preguiça, uma luta espiritual. Por quê? Porque a nossa carne não quer. Então a gente precisa constantemente estar tendo esses momentos de oração. Irmãs, não é, mas eu falo com Deus o tempo todo. Eu também falo com o Senhor o tempo todo, mas eu não troco os meus momentos de oração por nada. E esses momentos de entrar mesmo na presença de Deus, eles requer sim que você entre ali em oração. Eu costumo colocar um plano de fundo ali de 1 hora, né? Já citei aí no início do grupo, porque o próprio Jesus fala assim: vocês não conseguem ficar comigo nem 1 hora? Então eu falo, não, pelo menos 1 hora eu preciso ficar com o meu Jesus. Então eu coloco um plano de fundo de 1 hora para me certificar de que fiquei 1 hora, mas às vezes ele passa, né? Entra outro e é maravilhoso. E aí eu começo ali, né? Adorar ele, agradecer. Às vezes eu fico só quietinha mesmo ali, falo, Senhor, me ajuda a entrar em tua presença. Por quê, irmãs? Porque nós entendemos o seguinte, e aí está o segredo. Quando nós entramos na presença do Senhor constantemente, temos esse acesso a Ele e Ele se revela a nós de várias formas diferentes. A gente cria uma intimidade com Ele a ponto de Ele nos dar tudo o que nós pedimos, porque é da vontade dEle. E o principal é que nós vamos nos parecer tanto com Ele que a gente realmente só vai pedir aquilo que agrada a Ele. A gente não vai ficar com um pedidinho inútil que é só para nós mesmos, pedindo mal, como está escrito lá em Tiago, pedindo coisas que é só para o nosso próprio bem, para o nosso pedidos egoístas. Não, por que Jesus fala que aquele que está em mim, na minha palavra, tudo que pedir vai receber? Porque quem está nele vai pedir coisas conforme a vontade, o caráter dele, o propósito dele. Ou seja, ele mesmo vai se encarregar de fazer brotar no nosso coração o desejo de pedir aquilo que é da vontade dele para nós. No mais, o que nós fazemos? Muitas das vezes colocamos outros pedidos, né, ali em oração, mas a gente entrega ali para Ele. Fala, Senhor, é isso que eu queria, esse é o meu desejo, mas eu confio a Ti que o Senhor vai fazer muito mais além do que eu estou te pedindo.
muito mais além do que eu estou pensando, porque os pensamentos do Senhor acerca de nós, ao nosso respeito, é muito mais alto, irmãos. Ele é muito mais alto, então às vezes o Senhor não vai responder você exatamente como você pediu, mas tenha certeza que Ele está avisando algo muito maior e melhor, viu? Então, essa minha experiência pessoal, ela é algo assim marcante mesmo para minha vida, porque eu dei início, né? Não lembro quantos anos atrás, o meu Lucas devia ter uns 2 aninhos, 3, e eu tenho trazido isso até hoje. Não deixei morrer. Infelizmente, vi algumas pessoas, até umas amigas mesmo, que me convidavam também. Eu vi elas ficarem para trás, porque desanimaram realmente. Como eu falei, a carne, irmã, a carne não dá, não vacila com a carne. O mundo está muito atraente, é muita coisa. E se você não busca alimentar a sua vida espiritual para que ela ame, tenha sede, fome pelas coisas de Deus, a carne vai te vencer. A carne vai levar você a se perder pelo caminho. Então, sim, eu já vi algumas amigas daquela época lá, infelizmente não estão no mesmo caminho, até saíram da presença do Senhor, se desviaram dos caminhos do Senhor. Pois é, e foram ali no mesmo círculo de oração que eu. Então, para você ver, é questão da gente levar isso muito a sério, porque quando você se deixa moldar por estar na presença do Senhor, se deixa passar por esse processo de santificação, aonde a minha casa foi transformada. Por quê? Porque a minha vida foi transformada através dos ensinos daquelas irmãs, daquelas orações, de tudo aquilo que o Senhor foi me ensinando ali ministerialmente, espiritualmente, profeticamente, tudo aquilo foi me moldando. E eu me deixei me moldar, eu tenho essa característica que não é para minha glória. Graças a Deus o Senhor me formou assim, eu sou muito ensinável. Então, eu já disse em vídeos anteriores, eu amo uma palavra de confronto, porque certamente é o Senhor me colocando de novo na direção correta. Em algum momento ele viu que eu estava me desviando e ele vem e me traz para a direção correta. E aí ele me aproxima mais, cada vez mais dele, ele se revela cada vez mais a mim, eu passo a conhecer ele de outras formas, em outras facetas, eu conheço o seu amor cada vez mais e mais e eu vou me parecendo cada vez mais com ele. Tá entendendo, minhas amadas? Então, esse processo, né, de oração, que nós vamos falar mais em outros vídeos, porque já estamos em 23 minutos, ele é muito precioso, é muito precioso. Eu vou ter o maior prazer em dividir muitas experiências com vocês. Bom, a parte de igreja, né? Bom, como é que tem uma igreja sem um ministério, pelo menos um ministério de intercessão, né? Porque, como eu falei, muitas das vezes a sua igreja não vai ter o círculo de oração, que eu acho que é fundamental, né? A oração ali na igreja, irmãs, é como se fosse a coluna que sustenta a igreja. Mas, de repente, tem um ministério de intercessão, né? E esse ministério de intercessão, irmãs, ele ali é fundamental, mas ele tem que ter essa questão de passar por esse processo, de passar esse processo de santificação, tá? Então, líderes de intercessão, irmãs, eu já fui tanto dirigente de círculo de oração, né, como recentemente já fui líder de um ministério de intercessão em uma igreja que não tinha círculo de oração. E eu lutei muito pelaquela igreja em oração. Todos os dias, né, eu colocava ali uns pedidos, revisava os pedidos e passava ali aquela 1 hora ali orando em oração pelaquela igreja. E nós vimos que o inimigo ele se levanta contra esse ministério. Sim, o inimigo ele vai querer se levantar contra esse ministério, contra os líderes desse ministério, aqueles que estão realmente fazendo a diferença. Porque se para o diabo não fizer nenhuma diferença, ele vai deixar como tá, viu, irmãs? Se o negócio não vai nem para lá, nem para cá, é exatamente assim que o inimigo quer.
Ministério de intercessão tem que mexer com o mundo espiritual, tem que abalar as estruturas do reino das trevas, tem que trazer a luz para o ambiente, tem que trazer a presença de Deus no ambiente. E de fato, né, eu tive essa experiência. Não imaginei que eu ia falar agora sobre isso, mas como eu falei, não tem roteiro. Onde o inimigo sim tentou me parar, tentou me corromper, né? Tentou ali puxar-me para o lado da carne. Para quê? Para que as minhas orações não fizessem efeito para aquela igreja. Mas o Senhor foi glorificado, porque através da sinceridade do meu coração, eu lutei e pedi para o Senhor, falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda a lutar, a batalhar por esta igreja. Olha só o que eu estou passando. O inimigo, ele quer me corromper. O inimigo, ele quer me enfraquecer. Quer me tirar aqui desse ministério de intercessão, desse processo de santificação que eu estou tendo, estou passando com o Senhor. O inimigo está, Senhor, lutando contra a minha vida. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor foi comigo. Não porque sou melhor do que ninguém, mas porque a sinceridade na oração, ela faz toda a diferença. É você falar mesmo, falar: Senhor, olha isso, isso e isso. Olha o que está passando na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Olha as confusões que está acontecendo. Olha o que está acontecendo, Jesus. Eu passei por algo terrível, irmãs. Eu nem tenho como falar aqui para vocês, mas aonde a minha cabeça foi totalmente mexida, porque o diabo não usou qualquer pessoa, o diabo usou uma pessoa que tinha todos os renomes que você pode imaginar, né? Que era isso, que era aquilo. Então eu fiquei realmente confusa acerca do que estava acontecendo ali, mas de uma coisa eu sabia. O Espírito Santo de Deus, ele estava ali para me ajudar. Eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por quê? Porque eu estava lutando primeiramente em oração pela minha casa, pela minha família. E isso o resultado disso foi porque que eu também estava lutando pela minha igreja. Eu tenho aqui uma irmã que está nesse grupo que é testemunha minha, nossa, né? Deus é nosso testemunha. Ela também estava lutando pela casa dela. O Senhor mostrou a minha vida a ela para que ela entrasse em contato comigo. Nós começamos a batalhar em oração pela nossa família. Deus deu livramento para a nossa família e através da nossa intercessão, através desse livramento para as nossas famílias, por essa afronta que que entrou ali, por conta do que? De um ministério de intercessão forte, em que eu e essa irmã já estávamos ali no nível de batalha espiritual mesmo. O Senhor trouxe à tona coisas ali que só Ele mesmo sabe mais a fundo do que qualquer pessoa possa imaginar. Então, por que eu estou falando isso? Um ministério de intercessão numa igreja, ele não é para as coisas ficarem... Sabe quando você não vê nada acontecendo? Irmãs, tem que haver mudanças, tem que haver crescimento na igreja, tem que haver almas se convertendo. O Senhor, ele trabalha através do ministério de intercessão na igreja, sim, se esse ministério estiver alinhado com a vontade do Senhor. Como eu já falei, pode dizer: é um ministério de intercessão, sou líder de intercessão, e tiver com a vida sem esse processo de santificação, de cura, de libertação, você não vai... Você está, na verdade, correndo um grave risco. Ou o inimigo vai te manter ali no engano, você achando que tá bom do jeito que tá, e que tudo, cuidando das coisas superficialmente, cargo daqui, função dali, e não sei o que ali. Irmãs, para o Senhor isso não é nada. Irmãs, existem pessoas literalmente no nosso meio que adoram, mas não adoram em espírito e em verdade, adoram só de boca. O Senhor conhece quem adora em espírito e em verdade, quem é sincero diante do Senhor, quem se deixa moldar, quem se deixa curar. Então não brinque, irmãs, não brinque com o ministério de intercessão na noiva de Cristo. Porque ou vem uma retaliação muito forte para a sua vida,
Ou então o inimigo vai te manter ali num engano, aonde você vai achar que é isso mesmo e o negócio não vai andar, mas a vida com Deus ela é de fé em fé, de glória em glória. Você quer ver e provar se realmente o ministério de intercessão na sua igreja é efetivo? Você vai ver as coisas serem transformadas, o ambiente serem transformado, almas chegando àquele lugar, pessoas sendo curadas, as coisas a presença do Senhor que a gente entra e tem acesso, irmãs, ela muda a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. As coisas não ficam da mesma forma. Em toda a Bíblia você vai ver o Novo Testamento, aonde Jesus chegava não ficava da mesma forma. Será que Jesus tem estado aí na sua igreja? Será que Jesus tem estado presente na sua casa? As coisas não ficam da mesma forma quando o Senhor se faz presente. E como nós entramos e atraímos essa presença? É através da oração, irmãs. E é da oração sincera, é da oração que se quebranta, é da oração que se entrega, é da oração que se rende. Fala, Senhor, eu me rendo a Ti, cumpre em mim o Teu querer. E assim, minhas amadas, vocês vão experimentar o que é trazer o céu para a terra, que é aqui o nosso último tópico, né? Como trazer essa verdade do céu para a terra. Eu escrevi aqui assim: a oração nos faz chegar na presença daquele que pode nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Mas a verdadeira intenção do nosso coração deve ser exatamente essa, a de estarmos em Sua presença em primeiro lugar, não pelo que Ele tem a nos dar, mas pelo que Ele é. Dessa forma teremos intimidade o suficiente como noiva, como amigas, como filhas, para pedirmos. Tá entendendo, irmãs? Aí sim, quando você tem intimidade com alguém, com seu esposo, com seu pai, não fica muito mais fácil você pedir e ele te atender, principalmente porque você não vai pedir aquilo que você sabe que ele fala, não, isso aí meu pai não vai me dar não, porque eu conheço ele, tá entendendo? Então, como é importante que ao trazermos essa realidade do céu para para nossa terra, para nossa vida, a gente venha compreender e saber e conhecer quem é Ele e como é que nós entramos de maneira tão profunda no seu coração, de forma que o desejo do nosso coração condiza com o dele, para que os nossos pedidos sejam atendidos. Por quê? Porque Ele colocou em nós esse desejo. E tudo, irmãs, tudo que for da vontade de Deus, não há nada que seja impossível para o nosso Deus fazer. Isso, se for da vontade dEle. Agora, há muitas coisas que nós ficamos ali pedindo e não recebemos. Por quê? Porque não é da vontade dEle. Ele sabe que não é o tempo, ele sabe que nós não estamos preparados para receber aquilo. E muitas das vezes essas coisas que a gente pede, lá na frente a gente vai ver, nossa, realmente, se Deus tivesse me dado aquilo naquele tempo, eu tinha quebrado a cara. Muitas das coisas a gente só vai entender lá na frente e a gente vai até agradecer, Senhor, obrigada, porque o Senhor fechou aquela porta. Tá entendendo, minhas amadas? Então o Senhor, Ele conhece, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele conhece todas as coisas. Quando Ele não atende um pedido de oração, é porque Ele está exercendo graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Então que hoje, irmãs, nós venhamos ter esse desejo de entrarmos cada vez mais profundo na oração. Isso faz parte de um processo de santificação e principalmente de conhecer e prosseguir em conhecer aquele que vive e reina para todo sempre. E esse processo maravilhoso vai nos fazer parecer cada vez mais com Ele, porque nós vamos estar literalmente, minhas amadas, na presença de Deus.
Isso não é só uma falácia minha. Você, quando você entra no seu quarto, quando você entra no seu secreto, que não precisa ser necessariamente no seu quarto, mas quando você entra nesse processo de oração e adentra a presença de Deus, irmãs, isso é muito forte, isso é muito verdadeiro. Para Deus isso não é brincadeira, não. E para o diabo muito menos. Portanto, entremos na presença de Deus com essa ousadia de que Jesus é esse caminho, Jesus é essa porta que nos dá esse acesso livre a Ele, que nos molda segundo Ele e que nos faz viver segundo a vontade plena e perfeita dele para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido, como foi maravilhoso, Senhor, poder dividir um pouco aqui com as minhas irmãs. As experiências, Senhor, as primeiras experiências que tive contigo e que me fez recordar do nosso círculo de oração, de como isso é importante, Senhor, termos irmãs valorosas que oram por nós, que intercedem pelas nossas vidas. Eu te agradeço tanto, Senhor, por ter me apresentado essas irmãs amadas. Senhor, porque eu sou fruto disso, Senhor. E hoje eu posso também ser uma pessoa, Senhor, semelhante a elas e instruir outras mulheres, Senhor, para que busquem o caminho da oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pelas tuas filhas, cada uma delas que vão acessar esse estudo. Primeiramente, Senhor, que o Senhor amarre, Senhor, e aprisione, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, a esta palavra, essa ministração. Senhor, todo levante maligno, Senhor, para que essa palavra não chegue à vida das tuas filhas. Todos os embaraços, a correria, que o Senhor separe um momento, Senhor, para que esse vídeo chegue a elas e elas entendam, Senhor, a importância de ter uma vida de oração contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco por terra, Senhor, mais uma vez eu determino, Senhor, a queda do inimigo de nossas vidas espirituais. Senhor, fortalece as minhas irmãs espiritualmente. Coloca por terra, Senhor, toda obra da carne, toda fortaleza na mente, Senhor. Usa e levanta e desperta as tuas filhas, para que o Senhor as possa usar poderosamente, Senhor, para atrair outras vidas a Ti. E que elas se encontrem, Senhor, nas suas igrejas, Senhor, um ministério de oração, um círculo de oração, irmãs que as envolvam em oração, que as atraia, que as ensinem a orar corretamente. Em nome de Jesus, Pai, coloque irmãs valorosas na vida das minhas irmãs, meninas dos olhos de Deus, para que elas sejam atraídas pela Tua presença, Senhor. Que elas tenham fome e sede de buscar a Ti, Senhor. Tendo em vista, Senhor, que chegando-se cada vez mais a Ti, elas vão se parecer cada vez mais contigo, menos com este mundo, e vão entender qual é a Tua perfeita vontade para a vida delas, e não vão andar na correria deste mundo, mas no descanso da Sua presença. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.